Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Eu sou Rafael Carneiro e aqui é mais um canal onde eu falo de dinheiro, onde eu converso sobre o dinheiro e tento fazer isso da maneira mais simples e mais realista possível. Por quê? Porque eu acho que conversando, a gente dialogando, a gente falando sobre o dinheiro, a gente vai fazer com que esse tema seja comum, com que esse tema seja parte do nosso dia a dia, e assim a gente vai quebrar alguns tabus sobre o dinheiro, vai quebrar algumas barreiras, algumas dificuldades que a gente tem. E além disso, tenho minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, Rafa B. Carneiro, tudo junto com PH, Rafa B. Carneiro. Vocês podem me encontrar lá, bater um papo comigo lá, para que a gente faça esse bate-papo, essa conversa, essa resenha sobre o dinheiro. Tranquilo? E hoje o podcast está especial. Bati um papo com Laís Santiago, ou para os íntimos, Oxentilai. É o perfil dela nas redes sociais. Ela é uma planejadora financeira, tem uma atuação forte também nas redes sociais. Vou deixar o perfil dela também na descrição, para quem quiser seguir, quem não conhece ainda o trabalho dela. Foi um papo muito bom, muito bacana. Laís é baiana também, já está no Jacuípe, mas hoje mora em Brasília. Fico muito bom mesmo. Não vou falar muito não, acompanha aí. Então, pessoal, estou aqui hoje com Laís Santiago. Eu falando o nome dela, acho que ninguém vai entender, chamar de Laís Santiago, acho que muita gente pode não reconhecer, que é o Oxentilai nas redes sociais. Lai, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast, e eu acho que é a primeira vez que dois baianos participam de um podcast de finanças pessoais. A gente está inaugurando uma era aqui no universo das finanças pessoais. Muito obrigado pela presença, Lai. Eu que agradeço, Rafa. Realmente é muito difícil a gente furar a bolha sudestina quando o tema é mercado financeiro, quando o tema é dinheiro. É muito raro eu ser convidada para um trabalho como esse, para um projeto como esse, e do outro lado não está uma pessoa do Rio, de São Paulo, do Sul, do eixo centro-sul do país, né? E que coisa boa que a gente vê cada vez mais sotaque falando sobre finanças, não só do Nordeste, mas também várias pessoas do Norte estão começando, a gente começa a ver mais presença de pessoas de todo o país comentando sobre finanças, trabalhando com isso, e é uma maneira também de gerar democratização sobre esse tema, identificação sobre esse tema também, né, e com essa diversidade toda, a gente só tem a ganhar. E eu acho até, a gente indo para esse campo da região, né, do país, tem uma visão aqui no Nordeste, o estilo de vida, modo de vida, a realidade é completamente diferente da realidade do Sul, do Sudeste. Eu acho que até a gente pode falar de maneira mais apropriada e mais identificada com a realidade da região, né? A gente vê muitos Faria Limers falando que é um completamente diferente modo de vida que a gente tem. Sim, com certeza. Eu vejo que as preocupações são outras, o ritmo é outro também, o ritmo de vida é muito diferente. Quando, ainda mais, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Quando a gente está falando de baiano, quando a gente está falando do pessoal mais festeiro do Brasil, a gente está muito, as prioridades são outras muitas vezes, né? E quando você está num ambiente de consultoria financeira, à primeira vista, se você for seguir a cartilha tradicional de como organizar suas finanças, como ter um equilíbrio financeiro, talvez à primeira vista um planejador olhe para essa pessoa e fale, nossa, mas essa pessoa aqui está sendo responsável com o dinheiro, mas essa pessoa aqui não está priorizando o que ela deveria fazer com a grana, não está guardando o suficiente. Mas eu acho que o nosso modo de vida tem muito a ensinar também, porque a gente sabe aproveitar o meio do caminho como ninguém. Né? E não só a gente precisa se preparar para imprevistos e pensar no futuro, mas a gente precisa viver o hoje com equilíbrio. Sim. E até uma expressão que eu uso sempre, que é o nome do meu canal, tem que viver a vida à vista, né? A vida está acontecendo agora, não pode deixar a vida passar, mas sem deixar de se preocupar com o futuro e de se organizar para que esse modo de vida seja sustentável, que a gente aproveite a vida sempre. Exato. Assim, é uma coisa que eu falo com muitos dos meus clientes, que dinheiro é para gastar. A gente trabalha, a gente quer ganhar dinheiro para gastar o dinheiro. Só que gastar de maneira inteligente, né? Aproveitando agora, indo para o carnaval, que daqui a pouco é carnaval. A gente está gravando hoje, é 31 de janeiro. Daqui a
Semana que vem já começa o carnaval aqui em Salvador, na verdade. Não, carnaval não acaba, né, gente? Vamos Já tá falando. Viveu agora, mas sem deixar de se preocupar com o futuro, como você bem falou. Mas você é de Riachão de Jacuípe, né? Me corrija se eu estiver errado. Isso. Mas não tá mais em Salvador, não tá mais aqui na Bahia. Conte um pouquinho para quem não te conhece. Agora. Eu moro em Brasília agora. Eu já tô aqui em Brasília tem 11 anos, 12 anos, Rafa. Agora me fugiu, vim pra cá. 11 anos que eu tô aqui. E a gente vai acabando sendo contagiada, né, pelo clima do lugar que a gente está vivendo, pela cultura das pessoas, o modo de viver e tal. Brasília é uma cidade que é bem pacata, não tem esse ritmo tão frenético de São Paulo, dos Faria Limas, né? É um ritmo bem diferente, uma cidade que parece uma cidade de interior. Lá em Riachão, a minha família toda é de lá, praticamente toda a minha família mora lá ainda, uma cidade bem pequenininha, e eu acho que por isso que também, desde sempre, no meu modo de trabalhar, eu valorizei bastante simplificar o modo de cuidar do dinheiro, né? Pelo modo de vida tão simples que a gente tem lá em Riachão, por ser uma cidade tão pequena, tal, a gente passa a olhar para maneiras de tornar tudo mais fácil, tornar tudo mais simples, e, consequentemente, quando a gente simplifica, todo o processo fica mais eficiente, né? Eu saí de Riachão por conta de um problema familiar com dinheiro, inclusive, e vim para cá, para Brasília, para poder estudar. Eu sou formada em enfermagem pela UNB, uma curiosidade aí, se vocês não estão sabendo, minha gente, para trabalhar no mercado financeiro não precisa ser da área de economia, de administração, né? A gente pode se capacitar nessas Apesar de que, quando a gente começa a trabalhar, todo mundo vira economista. Eu mesmo sou jornalista. Eu, recentemente, tem 2 semanas, fui dar entrevista para uma rádio aqui, e eu falei, planejador financeiro. Aí a pessoa falou, o que é isso? Eu falei, não, eu expliquei lá. Não é melhor botar economista. Eu falei, não, mas eu não sou economista. Aí fica discutindo, bote o que você quiser. O importante é bote economista, eu não viro economista, não tem problema não. Você tá querendo, então bote aí. Mas não precisa e acha que sabe tudo de número. A gente vai sair e fala assim, você que é bom com número? Não, bom com número é calculadora. A gente é com finanças, questão comportamental, mas é bom com número é calculadora, não sou eu não. Exato. Para saber lidar com finanças, é claro que a gente tem que aprender sobre investimento, sobre economia, é óbvio que a gente tem que entender os números, mas não é saber mexer numa planilha de Excel e fazer operações na calculadora que vai definir se você vai ter um bom comportamento financeiro ou não, se você vai conseguir alcançar aquele objetivo que você está delimitando ou não. E um bom planejador financeiro, ele vai olhar muito além dessas questões matemáticas, né, das exatas. Ele vai ter um olhar humano, uma escuta acolhedora, com relação àquela pessoa, aquele cliente que está procurando ele. Ele vai entender que essa pessoa muitas vezes traz na bagagem traumas, né? Sim. O dinheiro pode ser um fator de estresse, um fator de rompimentos familiares, inclusive, de divórcio. E a gente precisa ser muito sensível na hora de lidar com essas questões, né? Eu sou muito feliz de ter me formado em enfermagem, porque a profissão da enfermagem, ela dá muita ferramenta para isso, sabe, Rafa? Ela dá muito material para que a gente acolha quem está buscando ajuda, porque no final das contas é um tipo de cuidado também. Você ser planejador financeiro, né? Você está cuidando do dinheiro da pessoa, que é um pilar fundamental para que ela viva a vida, para que ela tenha independência, para que ela tenha qualidade de vida, para que ela tenha saúde, né? Porque talvez, se ela não souber lidar com dinheiro e ela acabar se endividando, é muito comum que as pessoas adoeçam psiquicamente, tenham problemas de saúde mental, e isso afeta toda a saúde dessa pessoa, Sim. toda a vida dessa pessoa, né? E uma coisa, 2 questões importantes que você falou, a questão de humanizar. Não é só, a gente não está lidando com números, né? São pessoas que têm todos os seus traumas, todas as questões, e têm desejos e vontades, e de simplificar. Porque quanto mais complicado. Primeiro que todo mundo acha que é só planejamento financeiro, é você pegar uma planilha, preencher seus dados lá e já foi, resolveu sua vida. Se fosse assim, você estava tomando bem, porque o que mais tem na internet é a planilha para colocar o orçamento do mês. Né? Quanto mais simples for, melhor. Não quer dizer que é fácil também. Simples de você lidar de maneira prática e fácil. E eu acho que essa simplificação vem da gente falar mais do dinheiro, de conversar com o dinheiro. Não sei se lá em Riachão, aí em Brasília, durante sua vivência, você encara que as pessoas também veem o dinheiro como tabu, não falam sobre dinheiro, não conversam. A gente conversa de tudo, né?
Todo mundo é especialista em futebol, todo mundo é especialista em política, todo mundo fala de BBB, de novela, de carro. Vai comprar um carro, pesquisa todos os carros do mundo, vai para a televisão, pesquisa. Mas de dinheiro ninguém fala. Tem medo de falar de dinheiro. Não sei se você percebe isso também. Eu percebo. As pessoas têm medo de falar de dinheiro e isso afetar o julgamento que os outros têm sobre aquela pessoa, né? Às vezes, tanto para um ponto positivo sobre a própria vida financeira, quanto para um ponto negativo. Quem está bem financeiramente tem receio de falar que está bem financeiramente, e aí o outro olhar para ela como uma pessoa que tem uma postura arrogante, uma pessoa que se sente superior aos outros. E quem tem pouco dinheiro tem medo de se sentir julgado porque não toma boas decisões, porque é uma pessoa que é folgada, que é gastadeira, que é irresponsável e tudo. Os dois lados da situação acabam provocando sensações, né, distorcidas aí sobre aquela pessoa. E eu percebo muito isso, Rafa, você comentou, foi muito, muito bacana trazer esse ponto, que tratar de dinheiro é um tabu não só entre homens, quanto entre mulheres também, sabe? E por motivos diferentes, por motivos muito diferentes. No caso das mulheres, existe uma questão de gênero muito importante que permeia essa coisa toda, né, que permeia a nossa vida financeira. No caso das mulheres, a gente, via de regra, historicamente, culturalmente, foi ensinada a ter alguém, uma figura masculina, que iria tomar essas decisões, né? Que iria tomar a frente, exato, um provedor, que iria tomar a frente dessas decisões. E por conta disso, muitas mulheres acreditam que não têm capacidade para entender como funciona esse universo e para tomar suas decisões, para cuidar bem do seu dinheiro e para terem dinheiro, para terem dinheiro guardado, para serem ricas. Sim, né? Tem muitas mulheres que têm essa mentalidade por conta de uma questão cultural que nos atravessa. E isso acaba afetando em que sentido? Que eu vejo, inclusive, nas consultorias, quando eu estou atendendo minhas clientes, elas levando essa questão. A primeira coisa que é muito comum isso acontecer, a primeira coisa que a cliente fala é: não, não preciso ser rica, eu não quero ser milionária. Eu falo assim: ô Tchuca, vem cá, vamos fazer uma conta aqui ligeirinho. Você quer ter quanto de renda? Uns 10 mil reais para aposentar, tá bom. Tu acha que você não vai ter que ser milionária para ter 10 mil reais de renda, não? Tá achando que com qualquer 100 mil reais você faz 10? Você vai ter que ser milionária, sinto muito lhe informar. E a gente ir mostrando, né, matematicamente, que a gente precisa seguir alguns caminhos e encarar essa riqueza de uma forma que, beleza, antes você não estava nessa posição de poder. Historicamente, a sua mãe, a sua avó, certamente não estava nessa posição de poder, de ter dinheiro. Ter dinheiro é ter poder também, né, na sociedade em que a gente está. Mas você pode ser poderosa. Você não precisa ser uma mulher boazinha. Muitas vezes é o lugar que as mulheres se colocam quando estão na consultoria financeira. E muitas vezes se colocam no lugar de cuidadoras da família, tal, abdicam de vários sonhos para isso. Enquanto do lado dos homens, é aquela figura do provedor, que nem você comentou, né? Então, a figura do provedor, que tem que ser forte, que tem que ganhar mais do que a mulher. Eu acompanhei vários divórcios enquanto eu estava atendendo casais. Vários divórcios que, quando a gente começava a desenvolver um trabalho de consultoria, o homem se sentia tão, não sei nem a palavra que eu vou, humilhado mesmo, sabe? De ver que estava recebendo menos do que a mulher, ou que estava tomando decisões piores do que a mulher dele, que isso começava a gerar um conflito. Não aceita, fere a masculinidade dele. Exato, exatamente. E isso começava a gerar um conflito ali entre os dois, e alguns casais até se separaram diante disso, né? Não souberam lidar muito bem com aquela situação. Então, o dinheiro é uma coisa muito delicada? Sim, é muito delicada, mexe com questões sentimentais íntimas e tudo, mexe com traumas, que nem a gente já comentou, mas não precisa ser, né? A gente pode, pouco a pouco, desconstruindo esses tabus e mostrando que não precisa ser complexo, não precisa ser uma coisa de outro mundo, não precisa ser um bicho de 7 cabeças, algo que tem que ser escondido, tal. Claro que você tem todo o direito a ter a sua privacidade, ter a sua individualidade, mesmo quando você está tratando de dinheiro a dois, mas você não precisa encarar o dinheiro como algo até quase como se fosse um sagrado, um divino, assim, né? Não podemos falar sobre isso, é um grande segredo, causa um constrangimento ali dentro da família. Pelo contrário, se a gente tratar isso de uma maneira mais leve, certamente você vai ter resultados financeiros muito melhores. Em relação à questão das mulheres, tem um estudo além de economia do cuidado, né, que fala de quantas mulheres sofrem, ficam em casa,
para cuidar dos filhos, abdicam da vida, como você falou, né, de cuidar de filho, de casa, ainda ter um emprego. E é um trabalho que você está tendo Sim. ali. A mulher está trabalhando, não está sendo remunerado. E acaba Sim. ficando dependente do marido. E é uma questão de poder psicológica e de poder não fazer nada e ficar. Se o marido quer isso, aí começa a discutir, não, eu que boto dinheiro em casa. E aí, sendo que a mulher está trabalhando, não está sendo remunerada por aquele trabalho que ela está fazendo. Está deixando de viver a vida dela. É algo bem difícil e complicado, assim. Eu estudo, eu busco entender, não tenho que te falar agora de lugar de fala, não tenho lugar de fala, porque, apesar de que, por exemplo, aqui em casa, minha esposa, é o inverso. Quem fica mais com meu filho sou eu. Tenho um filho de 5 anos, quem cuida do filho, que cuida da casa, sou eu. Às vezes é até difícil para mim me colocar no lugar de uma mulher, porque eu estou fazendo tudo aquilo ali, mas eu sou uma exceção. Não sou um pai que cuida, não é normal você ver um pai que cuida do filho. Eu, às vezes, evito, né? Exato, infelizmente, eu evito e falo, quem cuida, bota na rede social, fala, hoje eu cuidei de meu filho. Você é pai, você tem que fazer isso. Parabéns, não fez mesmo que ser obrigação. Desculpa te avisar, você é pai, você fez isso. Às vezes eu evito colocar alguma coisa que eu faço com o Pedro, para não parecer que eu tô querendo, comendo pai. Não, é minha obrigação. Na hora de fazer, todo mundo gosta. Na hora de cuidar, não vai cuidar. Então, assim, é mais complicado. E com relação ao dinheiro também, outro ponto, eu vejo bem que às vezes a gente demoniza o dinheiro. A gente sabe que você até tem a questão da anticapitalista, até eu não sou tão radical a esse ponto. Eu sempre tento ficar no meio termo ali de conviver com as coisas, não tem jeito, vamos tentar conviver. Mas a gente sabe que grandes empresários, grandes empresas perseguem o lucro de qualquer maneira, passam por cima de qualquer coisa pelo lucro. E a gente acaba generalizando isso, que se você tem muito dinheiro, você é perverso, você é egoísta, você é ladrão, robô. Toda vez que aparece alguém, ficou rico, alguém da infância, aquilo ali, ele tá roubando. Estranho, viu? Tá se metendo com coisa aí que não é certa. A gente sempre faz isso, né? E acaba demonizando o dinheiro. E essa é uma visão que a gente tem que quebrar isso para poder buscar. Se você está demonizando, você não vai ter. Você não vai querer buscar algo. Se você faz isso, eu sinto muito, eu quero ganhar dinheiro. Acho que você também quer ganhar dinheiro. Não vou passar por cima de ninguém, vou ficar na minha linha, porque eu quero viver bem. E aí, todo mundo quer viver bem, quer ter uma casa boa, quer comer do bom e do melhor, quer ter um carro, quer poder viajar, quer fazer tudo. Claro, desde que o problema para mim não é o dinheiro, são as pessoas. É a ética de cada um. Não sei se você enxerga, se você concorda com isso. Eu tenho alguns pontos de divergência e alguns pontos que eu concordo com você. O que acontece? Eu vejo o capitalismo como um sistema que é radical, né? Eu acho que o anticapitalismo é a saída moderada para a coisa. Eu acredito que quando a gente tem um sistema que tem como principal, o principal pilar dele o lucro, a gente já percebe que esse sistema não é sustentável, porque é impossível a gente gerar lucro para sempre. Para a gente gerar lucro para sempre, a gente tem como pressuposto que a gente precisa extrair recursos de algum lugar e esses recursos vão ser menos valorizados do que aquele que eu vou gerar depois. E até mesmo quando a gente olha para a natureza, né? Dentro da natureza, a gente não consegue ter uma árvore que cresce para sempre. Sim. A gente não consegue ter um bicho que cresce para sempre. A gente tem um período de crescimento e depois de um certo tempo a gente tem estagnação. A gente tem um momento de atingir uma certa maturidade e quando a gente atinge essa certa maturidade, a gente passa a desenvolver uma relação simbiótica com os outros ecossistemas que estão ali em volta, né? Então a árvore cresce, chega lá, ela começa a cair as folhas, ela começa a servir de alimento para outros animais que estão ali embaixo e tal, e gera todo uma relação simbiótica ali, mutualista e por aí vai. O que eu vejo muitas vezes é que dentro do capitalismo, ele estabelece estruturas específicas que impedem as pessoas, apesar dele dizer que, pelo contrário, dá todas as alternativas para que as pessoas cresçam financeiramente e alcancem o seu sucesso, mas ele estrategicamente coloca situações, coloca barreiras específicas
que vão impedir que essas pessoas atinjam o seu sucesso financeiro, nem vou falar sucesso financeiro não, vou dizer condições básicas de vida. Sim. Né? Porque em algumas situações as barreiras são tamanhas que a pessoa não consegue nem ter o mínimo para viver com dignidade, né? E quando a gente vê, por exemplo, uma situação em que a gente tem um mercado, um supermercado, e todos os dias toneladas de alimentos são jogadas fora, né? E isso é proposital para que a gente mantenha o preço em um patamar específico, né? A gente mantenha aquela balança da oferta e da demanda bem equilibrada a favor dos empresários, isso é um problema. Se a gente vê uma onda de demissões, né, no mundo todo, em especial nos Estados Unidos, agora essa onda está vindo para cá para o Brasil, de demissões que estão acontecendo, em especial para poder abaixar o preço, né, o salário dos desenvolvedores, sendo que existe demanda para isso, existe demanda para contratar essas pessoas, a gente tem alguma coisa errada. Então, eu vejo que o capitalismo ele coloca armadilhas específicas que pioram a vida das pessoas de maneira proposital para que ele possa lucrar com isso. Eu acho isso uma coisa muito ruim. Eu não sou comunista, eu sou anticapitalista, mas eu não sou comunista. Muita gente acha que é que nem que é igual a mesma coisa. Sim. Mas acho não, que é a mesma coisa. Eu concordo com você nesse ponto também das armadilhas do capitalismo e da questão do que o pessoal fala, não, meritocracia, todo mundo tem condições iguais. Não tem. Passa um ano aqui em Salvador, no interior da Bahia, e passa um ano e veja as condições em São Paulo, no Rio, é completamente diferente. Não existe isso. E claro, né, em todo lugar você vai ter miséria, você vai ter favelas, tal, né, pessoas vivendo em condições precárias, pessoas vivendo sem saneamento básico, aquela história toda. E é importante também, enquanto planejador financeiro, você ter consciência disso, né, porque tem muitas pessoas que podem chegar ali na sua frente e que vêm de uma trajetória específica e por conta disso tomam decisões diferentes com o dinheiro. Exemplo, eu tenho muitas clientes que vieram de um histórico de uma família muito pobre, né, pessoas que passaram por uma questão de raça muito complexa e que a partir do momento em que tem uma certa maturidade financeira, em que atingem uma certa tranquilidade financeira, elas não conseguem simplesmente guardar dinheiro para si. Elas passam a apoiar todas as pessoas da comunidade delas, né? Então, o pai, o tio, o primo, o papai, e tentar amenizar o sofrimento causado pela falta de dinheiro, pela falta de acesso, né, de oportunidade que essa pessoa atravessou. E muitas vezes a pessoa se sente mal por estar bem financeiramente, né? Ela começa a sentir até uma culpa de estar bem financeiramente. Isso é uma coisa muito delicada, que a gente precisa ter a sensibilidade enquanto planejador para identificar e para mostrar, tipo, olha só, beleza, você está nessa situação agora, com mais estabilidade financeira e tudo. Se você seguir por esse caminho de planejamento, formar sua reserva, pensar na sua aposentadoria e tal, você vai conseguir ajudar a sua família de maneira mais sustentável. Se você ficar, claro que, assim, o coração dói, né, às vezes, de não conseguir ajudar todo mundo e tal, mas se você pegar todo o seu dinheiro e passar para sua família, você não vai conseguir ter uma reserva, e se alguma coisa acontecer com você, você não vai conseguir ajudar eles para sempre, né? É melhor a gente pensar em uma maneira de colocar a máscara primeiro em você, para que você consiga ajudar a pessoa que está do lado, né? Um princípio básico. E ter esse olhar para as questões sociais, para a desigualdade e tal, eu acho que é fundamental quando a gente está trabalhando com dinheiro, sabe, Rafa? Eu tive um caso recente de uma cliente assim. Ela ganhava um salário muito bom, assim, acima dos padrões aqui para Salvador, por exemplo. E estava endividada porque o salário dela era todo para os irmãos, para a mãe, e o que era para ela, ela passava no cartão e não tinha dinheiro para pagar o cartão dela, que era os gastos dela, porque tudo ela dava para os irmãos e para a mãe. Foi muito difícil fazer ela ver que ela estava se prejudicando para ajudar os outros. E que daqui a 2, 3 meses, nem ajuda, ela já não conseguia nem fazer o básico da ajuda, porque ela ia estar tão endividada que não ia ter condição nem de ter empréstimo ou buscar algum socorro. E ela se achava, não, mas eu vou dizer não para minha mãe, para meu irmão. Você não está dizendo não para eles. Você está se organizando para ter condição de continuar ajudando eles por mais tempo. Porque daqui a pouco você não vai conseguir nem viver. É muito complicado essa questão, esse ponto que você falou é muito importante, e é pelo histórico, pela vivência. O que a gente vive, infância, adolescente, vivência em casa,
a gente carrega muito pela vida e muito pelas decisões financeiras. Então, assim, esse lado, eu sempre falo que o planejamento financeiro é muito mais comportamental do que matemático. Total. A matemática, a planilha resolve. Você Sim. bota na planilha disso tudo. A gente entender esse lado comportamental. E é difícil mudar esses hábitos. Acho que o trabalho mais difícil seja mudar esses hábitos. E por essa questão de hábitos, por essa postura que você tem. Anticapitalista aqui, mais uma vez, reforçando para todo mundo, não é comunista, é diferente. Sim. Eu também não sou uma estudiosa marxista, nem do socialismo, nem nada disso. Eu só sou uma grande crítica do capitalismo, sabe? Eu não estou ainda no patamar de me colocar enquanto uma teórica do assunto ou querer propor aqui, não, a solução é essa, minha gente. Para resolver o problema, a gente vai por aqui. Eu acho que eu ainda não tenho conhecimento suficiente para dizer. Mas eu acho que a gente precisa encontrar uma saída para o sistema que a gente está envolvido, sabe? Porque o que a gente está vivendo agora é completamente desumano, antinatural e insustentável acima de tudo. Vai chegar uma hora que vai colapsar. Já começou a colapsar, a gente já vê isso acontecendo, a gente já vê o sistema falhando inúmeras vezes. E, pô, não dá para acreditar no fim da história, né? O mercantilismo acabou, o sistema feudal acabou, várias eras já acabaram e você ficar se apegando ao capitalismo, o amor de minha vida. Saiba que ele vai acabar em algum momento. Assim, vai vir depois, eu não sei, mas vai. Ele permitiu uma grande evolução, sem dúvida. Mas como você falou, né? Até na natureza. Cresce, se desenvolve e chega um momento que satura. Tem que abrir espaço para o novo. Alguma coisa. Exato. Quando me perguntam o que você é, eu não sou alguma coisa. Eu quero viver bem, quero que todo mundo ao meu lado viva bem. Incluindo animais, natureza, as pessoas que tenham condição de viver. Eu não posso achar normal, porque eu estou bem aqui, meu bairro na classe média aqui em Salvador, nós estamos de frente para uma comunidade que esgoto corre a céu aberto. Eu não posso achar natural uma coisa dessa. Como é que meu filho, vai crescer com a condição de estudo, de família? E não é só dinheiro não, gente. É você estar em casa, ter um pai e uma mãe que não brigam, ter alimentação, você cresce com o psicológico. E uma pessoa que está numa comunidade que cresce com esgoto a céu aberto, sem alimentação, às vezes, na maioria das vezes sem pai, só com a mãe, passa o dia todo na rua. Essas duas crianças vão crescer, vão se desenvolver. Vão ter a mesma capacidade quando for procurar emprego, quando for prestar um vestibular? Obviamente não vai ter. Não dá para dizer que está em condição igual que isso é natural. Isso não é natural. A gente tem que buscar esse outro caminho. E acontece comigo, não sei se imaginam que deve acontecer com você, por você ter essa visão, que a gente tem esse lado não é mais humano, é um lado que deveria ser normal de todo mundo. Não é mais humano, mas é um lado mais humano. As pessoas fazem um pouco cara feia para você, como você fala que trabalha com dinheiro, com finanças, ou com o mercado financeiro. E fala assim, você que é capitalista, você que é do mercado, fala assim com você também. É estranho, porque eu fico no meio do caminho, no final das contas, né? Quem é do campo das sociais olha para mim como quase a Betina da Empíricos, sabe? E quem tá do lado Faria Limer da coisa olha para mim como se eu fosse, nossa senhora, uma revolucionária, tal. Mas não, eu vejo que cada vez mais a gente encontra pessoas que têm essa preocupação, né? Que têm uma visão parecida com a nossa, Rafa. E que a gente está se juntando, a gente está formando uma nova onda aí dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro, durante muito tempo, ele foi dominado por pessoas reacionárias. E eu vejo que o campo progressista está cada vez mais se posicionando e produzindo conteúdo sobre isso, e trabalhando, atendendo clientes, né? Existe demanda para isso. Quem é progressista precisa de acompanhamento financeiro igual, e não é só quem é de direita reacionário, tal, quem é de direita, de centro, de esquerda, todo mundo precisa se organizar financeiramente. E quando a gente vê pessoas, né, que têm essa visão da desigualdade social, essa crítica ao sistema, essa crítica ao mercado financeiro como ele está posto hoje, né, são pessoas que cada vez mais estão se articulando e estão ganhando força. A própria Nath Finanças, né, é uma pessoa que está bem fora desse eixo, apesar dela ser do Rio de Janeiro, tudo. Ela está bem fora dessa cartilha do influência de finanças padrão, tudo.
até pelo fato dela trazer uma questão racial muito importante ali, ela ser uma influencer negra, falando sobre finanças, falando com propriedade, mudando a vida de tantas pessoas, né, e falando sobre isso de uma forma que leva em conta todos esses pontos de raça, de gênero, de classe socioeconômica, tudo. Acho que é muito rico, acho que quanto mais pessoas estiverem falando sobre dinheiro dessa maneira, a gente vai conseguir agregar mais gente para a tomada de consciência, tomada das rédeas da sua própria vida, né? Acho que é um ponto que a gente precisa refletir. Sim, e eu acho que parte também da forma como as coisas são abordadas. O mercado financeiro é muito dominado, como você falou, por reacionários e pessoas que só queriam pensar em investimento. É aquela pessoa que acha que vai ficar rico na bolsa. Sinto muito. Dobre sua renda. Sinto muito, você não vai ficar rico na bolsa. Se você acha, já pare de ouvir o podcast aqui, que aqui não vai ter isso não. E a gente do campo mais progressista, a gente busca mais as finanças, a vida. O dinheiro pensado para viver, as finanças pessoais, você organizar, você viver de uma forma melhor e mais saudável com o seu dinheiro. Eu acho que é o real. Porque a venda de que você vai ficar rico investindo, vai achar uma ação que vai dobrar 1000%, não existe. Quem está ficando rico é quem está vendendo isso, na verdade. Só tem uma pessoa ficando rica aí, nesse caso, quem vende isso. E tem que ser a preocupação da vida, de você poder viver bem agora, organizar seu orçamento, planejar sua aposentadoria, planejar uma férias, a compra de um carro, a compra de uma casa. Não tem sonho errado e certo. Às vezes eu me podo um pouco de falar de questão de sonho, de objetivo, que fica parecendo discurso motivacional, né? Vamos realizar seu sonho. Não é. Mas seus objetivos, quero comprar casa, quero sair da casa dos meus pais, quero ter um carro, quero ter uma moto, o que for. Não tem errado e certo, é só sua realização. E você trabalha para se realizar, para ficar bem. Então, quanto mais a gente focar nesse lado de vida, essa vivência, eu acho que acaba tirando um pouco desse preconceito dos investimentos, da bolsa, que o mercado reage A, B, C. Esquece o mercado, a gente vamos viver essa vida e tentar fazer da maneira que a gente pode com que as pessoas enxerguem isso também de uma maneira melhor. E quanto mais a gente for propagando essa mensagem, o mercado lá na frente vai ser transformado. Porque o mercado de hoje não transforma mais. Se as pessoas estão lá, a gente dificilmente vai conseguir. Vamos transformando para que as pessoas, novas gerações, as pessoas comecem a enxergar a realidade, o lado financeiro, as finanças pessoais, de uma maneira mais realista e mais tranquila. Mais pé no chão, né? Exatamente. E assim, eu acho que passa muito da educação financeira. De como você falou das clientes que chegam, não quero ser milionária, mas quero ter 10 mil por mês. Muita gente não tem noção do quanto é necessário. Direto eu recebo alguém, eu consigo 1% por mês? Eu consigo 1%. Hoje consegue, a Selic como está. Mas não é algo que você vai conseguir sua vida toda. Não é assim, gente. Então é de propagar essa educação financeira, de fazer com que as pessoas tenham mais esse contato. Quer dizer, eu faço como rede social, podcast, por isso. Não é onde eu ganho dinheiro no atendimento, no planejamento financeiro, na consultoria. Imagino que você tem um curso, faz até inclusive do Alumia, né? O curso está finalizando agora. Você vende o curso, mas não é vender curso que vai ficar rico na bolsa, não, né? Explica um pouquinho melhor. Não, gente, eu não prometo que você vai ficar rico na bolsa. Explica um pouquinho desse curso. Na verdade, ela começou lá atrás como uma consultoria express. Eu tinha uma demanda de pessoas que precisavam resolver problemas mais simples e que sempre chegavam para mim lá, eu queria fazer uma consultoria pontual. Eu tenho pouco dinheiro, eu estou começando agora, tal, e eu quero entender o que eu preciso fazer para começar do jeito certo. E aí eu criei a Lumia para ser realmente assim, entregar um candeeiro para a pessoa, entregar um lampiãozinho para ela iluminar o caminho e entender o que ela tem que fazer, para onde que ela tem que ir. E essa consultoria foi evoluindo de 30 minutos para 40 minutos, depois para 1 hora, tal. E eu comecei a perceber que muitas das pessoas que me procuravam tinham demandas muito semelhantes, né? Por conta disso, eu criei uma plataforma de conteúdos que tem toda uma preparação para que essa pessoa já chegue na consultoria com tarefas específicas desenvolvidas, para que ela chegue com os gastos fixos e a sua renda muito, muito bem organizada. Tem gente que não sabe sequer quanto ganha, né? Quem é autônomo, quem é profissional liberal, não sabe exatamente quanto ganha.
Então tem algumas tarefas ali que vão orientar essa pessoa para que ela se organize para a reunião e para que a reunião seja o mais produtiva possível. E aí, no momento da reunião, a gente fecha com chave de ouro, e a gente ainda tem um acompanhamento mensal em grupo, para que todo mundo consiga ter esse contato um com o outro, trocar vivências, trocar experiências. Sim. É um ambiente super rico, sabe? Em que tem algumas perguntas que as pessoas me fazem que eu não sei responder. E aí tem alguém que está ali, que teve uma vivência daquilo e está por dentro daquele assunto. Ah, não, eu comprei um imóvel aí nessa região, tem X tempo, estava esse valor, e estava tanto, e a gente vai tendo essa troca de experiências que é muito rica. E, além de tudo, ter uma noção de como é que essas pessoas estão, né? A economia comportamental fala disso. As normas sociais são importantes para que a gente module o nosso próprio comportamento. Então, quando a gente tem um termômetro de como é que as outras pessoas estão se comportando com o dinheiro, eu consigo fazer uma avaliação de como eu estou me comportando com o dinheiro e entender se eu preciso correr atrás do prejuízo ou se eu posso ficar tranquila. Tem até um estudo, acho que foi feito lá no Reino Unido, em que a conta de luz mostrava, né, se a sua vizinhança tinha consumido mais ou menos energia que você. E isso impactava diretamente no resultado da conta de luz do próximo mês, porque a pessoa olhava, eita, eu estou gastando mais do que todo mundo, deixa eu economizar aqui um pouquinho. E a gente quer ser sempre o melhor. Exatamente. A gente quer ser sempre o melhor. Ou o melhor tá dentro do grupo, né? Tá fazer parte daquilo ali, não tá de fora. Então, as normas sociais são um ponto importante para moldar o nosso comportamento, né? E esse momento em grupo é muito importante. Por isso também é um ponto que eu levanto aqui, Rafa. Se você é uma pessoa que está começando a cuidar do seu dinheiro, começando a entender um pouco mais sobre os investimentos, como é que você pode lidar com o mercado financeiro, uma orientação legal é você buscar fazer isso em comunidade, com outras pessoas, com outros amigos, com familiares. Primeiro, por conta das normas sociais, que nem a gente falou, e segundo, por conta de um outro nudge, um outro empurrãozinho que a gente chama de compromisso público. Quando você fala para outras pessoas que você está se comprometendo para ter uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada e tudo, isso gera uma pressãozinha interna para que você realmente... quer cumprir, né? E se você quer cumprir a sua palavra, você quer honrar aquele compromisso, e as chances de você realmente correr atrás e fazer aquela coisa toda acontecer são muito maiores. É uma orientação legal, começar isso de maneira compartilhada, compartilhar esse momento com outras pessoas que estejam do seu lado, né? Não vai falar isso que eu ia falar. Fofoqueira, não vai falar para tia fofoqueira, não. Fala para aquela pessoa que você confia, para aquela pessoa que se preocupa com você, uma pessoa que é significativa na sua vida, que com certeza você vai ter um resultado ótimo. Isso que eu ia falar. A gente tem muito aqui no Nordeste, né, questão das crenças de não pode falar, porque senão tem olhado. Tem olhado, olhado. Por isso que eu tenho meu preto velho tá aqui atrás de mim, sempre cuidando de mim. Não pode falar, porque senão não vai dar certo, a pessoa vai jogar contra. Procura uma pessoa que você sabe que vai caminhar junto com você. Porque pelo menos a pessoa vai incentivar, vai debater, vai estudar, vai criar. E quando você faz junto com outras pessoas, uma pessoa tem uma dúvida, aí você estuda, você procura saber como é, você vai pesquisar, uma já tira, uma já vive. Ah, estou na dúvida se eu compro um apartamento ou se eu alugo. A pessoa, não, eu fiz isso, eu estava sendo passado também, pesquisei, de tal maneira é melhor. Então, vai trocando essa experiência, vai ficando mais fácil. E como a gente estava falando antes, né, falar sobre o dinheiro, falar sobre as coisas do dinheiro, ajuda a deixar todo o clima mais fácil, ajuda a deixar todas as ideias mais tranquilas. E eu acho que isso aí quebra e ajuda a disseminar um pouco aquela ideia também de que cuidar do dinheiro, planejamento financeiro, não é para todo mundo. É só quem tem dinheiro que pode fazer isso, só quem é rico, só quem... É bem verdade que você ter um planejador financeiro ao seu lado vai custar custa valor, afinal a gente precisa pagar nossas contas também. Gente, por favor, a gente é filho de Deus. Não é porque crítica do capitalismo que a gente não quer dinheiro. Né? Uma coisa, a gente está dentro do capitalismo. Exatamente, tem que viver, tem que pagar as contas. Mas é para todo mundo. Dentro da realidade de cada um, conteúdo na internet tem de sobra, tem Nath Finanças, tem Eduardo Amuri, tem um conteúdo muito bom, tem Oxente lá no Instagram, @Oxente lá, Oxente mesmo, como se escreve Oxente, que é, pra quem não é do Nordeste, Oxente é com X, viu, gente? Já vi de cada jeito por aí. E é com E no final, tem também. Oxente lá, conteúdo tem de sobra. A partir do momento que você vai conseguindo evoluir, você pode ter um planejador, pode ter consultoria, pode ter um curso, você vai avançando. Mas cuidar do dinheiro é para todo mundo.
E eu acho que principalmente para quem tem pouco. Porque não é aqueles vídeos que a gente vê no Instagram, no TikTok, rolando no Instagram de vez em quando. Como viver com R$ 1.500? Aí fica dançando e apontando. Só serve naquele Aluguel, vídeo. R$ 300. Só serve naquele vídeo. Uma pessoa nunca saiu de casa para procurar quanto é o aluguel, para ver quanto é. E aí, às vezes pega um exemplo de uma pessoa que vive com um salário mínimo, conseguiu transformar e acha que todo mundo consegue. Pinça um exemplo e diz que, mas tal pessoa conseguiu. Tá bom, você está pegando tal pessoa de 5 milhões que ganha um salário mínimo. E você quer dizer que todo mundo vai conseguir? Não, não é assim. Mas, principalmente quem tem pouco, é que tem mais que cuidar. É que tem mais que saber a importância do que está pagando no gás, de saber de o que fazer no mercado, de saber o impacto do crediário, o impacto de você ir no banco, aquele pessoa, ou tá passando aqui na Avenida 7, em Salvador, empréstimo, não consegui nada, tanto. Meu Deus, quando eu era criança eu só comprava presente na Avenida 7. Aí você passa lá e vê o panfletozinho, consignado aqui, não sei o quê. De saber aquele impacto, que a pessoa brilha o olho, né? Vou pegar R$ 2.000 de vez. Mas qual vai ser aquele impacto daqui a 2, 3, 4 meses na sua vida? Tem que saber isso. E é importante saber isso. É quem mais precisa. Não é que tem muito. Quem tem muito, claro, que precisa para se organizar. E tem muita gente que ganha muito e que está endividado. Não acha que falar, como é que consegue? Pô, gente, são seres humanos, né? Independente de quanto ganhe, é ser humano e tem suas falhas. Mas eu acho que, e eu defendo, eu tento colocar na cabeça das pessoas, eu nem colocar, que eu não quero impor nada para ninguém, mas tento mostrar para as pessoas que todo mundo precisa desse cuidado. E às vezes é difícil pelo preconceito. De que falar, não, eu não preciso entender meu dinheiro, eu preciso ter o dinheiro. Precisa dos dois. Talvez se entendesse e ajudasse a diminuir o aperto no mês. Não quer dizer que vai resolver, que tem essa ideia de que a educação financeira vai resolver tudo, não. Não vai resolver nada. Não vai resolver. O que vai resolver é o dinheiro. É condição básica, é saúde, é saneamento, é você ter uma vida boa. Exatamente, é isso que vai resolver. Mas se tiver política pública, você não tiver educação financeira, você coloca a política pública a perder. Você pensa igual também? Sim, eu concordo 100%, Rafa. Eu vejo que é muito mais difícil para quem ganha menos cuidar do dinheiro, apesar de ser ainda mais essencial, né, ter essas noções e entender quais são as armadilhas aí que aparecem o tempo inteiro para quem tem pouca grana, que nem você comentou do crediário, cartão de loja, tal. A gente sabe que é totalmente direcionado para um público, para uma classe específica, né, que não tem conhecimento sobre isso e que vai acabar se enrolando no final das contas. Inclusive, saiu a pesquisa da Serasa no ano passado sobre o perfil de endividamento e consumo no brasileiro em 2022. E o principal motivo é de doer o coração quando eu vi isso, eu até arrepio de lembrar. O principal motivo das pessoas terem se endividado foi por conta do uso do cartão de crédito. Aí você vai lá e fala, essa pessoa comprou um monte de blusinha, tal, tá comprando sapato, bolsa e indo pra festa. E quando você olha, a pessoa usou o cartão de crédito para comprar comida, porque ela não tinha dinheiro para pagar o mercado, a padaria, a feira de verdura, né? Precisou usar o cartão para colocar comida na mesa de básico, casa, né? Exatamente, e acabou se enrolando por conta disso. Um acesso que deveria ser básico, que todo mundo deveria ter condição de receber. Eu tenho um posicionamento muito forte com relação a isso. Eu acho que a gente não deveria pagar por comida. Eu acho que a gente não deveria pagar nem por comida, nem por água, nem por moradia. Todo mundo devia ter direito. O Estado deveria garantir essas 3 coisas para todo mundo. Não é possível, não é possível. Que eu não cheguei a esse ponto ainda não. 2023, se a pessoa não tiver dinheiro, ela morre de fome? Como assim, gente? Não tem cabimento para mim uma coisa dessa. Então a gente vê essa coisa toda, né? E por que é tão difícil para uma pessoa que está numa situação menos favorável financeiramente, tem mais dificuldade, para além das questões óbvias, né, de não ter dinheiro e das preocupações e tal. Em termos comportamentais, a gente acaba ficando de frente com um viés que se chama viés do presente. O viés do presente, ele fala da nossa dificuldade, da nossa tendência em olhar apenas para o momento atual e a nossa dificuldade de não conseguir olhar para o futuro. E o futuro, não estou falando assim, mês que vem, não, estou falando semana que vem mesmo. Quem está numa condição socioeconômica muito desfavorável, quem está muito arrochado, muito endividado, tal, começa a colocar na balança, poxa, a minha vida financeira
é tão difícil, é tão complicada, eu não consigo realizar os meus objetivos, todo mês é a mesma penúria, o mesmo sofrimento, eu tenho que aproveitar o agora mesmo, porque se eu não gastar esse dinheiro agora, eu não vou conseguir ter prazer nunca nessa vida. Sim. E, além de tudo, existe uma preocupação constante com a sua sobrevivência, e isso toma um tempo tamanho e uma energia tamanha da gente, que a gente não consegue destinar energia, destinar esforços para outras frentes, para estudar, para entender como é que funciona, né, os produtos financeiros e tal. A gente fica cansado, a gente fica sobrecarregado com o tanto de coisas que a gente precisa equilibrar quando está numa situação financeira mais difícil. É só pegar uma pessoa que, por exemplo, perdeu o emprego. A pessoa que perdeu o emprego, ela não consegue pensar em outra coisa que não seja isso. Ela fica preocupada com a conta de luz que ela vai pagar, ela fica preocupada que vai sujar o nome. Aí, se isso acontece, se ela suja o nome, se ela não consegue pagar as contas, fica o banco o dia inteiro ligando para ela, que gera um constrangimento e tal. São muitos pratinhos que a gente precisa equilibrar ao mesmo tempo e que faz com que a gente não tenha disponibilidade energética para lidar com as outras coisas, para estudar, para correr atrás, para isso, para aquilo. Para além da questão da renda, né, Rafa? Para além da questão da ausência da renda, e de uma renda muito limitada, de uma dificuldade para ter acesso às coisas e tal. É realmente aquela questão da mentalidade da escassez, né? A gente tem uma banda, uma largura de banda de pensamento, e quando você está limitado, você está sem comida, sem dinheiro e tal, sua mentalidade, sua largura de banda, pensando na internet, assim, por exemplo, para as pessoas entenderem, você diminui a capacidade de raciocínio. Você não consegue raciocinar muito bem. Você não consegue saber mais se 2 ou 2 é 4. É mais difícil você raciocinar e você acaba tomando decisões erradas. Você acaba se prejudicando e, como você falou, pensando no presente. Pintou um dinheirinho aqui, você está sofrendo tanto, você quer curtir. Você vai apagar um incêndio. Exato. E você está sofrendo para ser uma semana apertada, R$50 a mais. Vai pro bar de noite e gasta R$50 no... Fala, mas também o que tinha foi pro bar. Cara, a pessoa passou um mês sem fazer nada. A pessoa não consegue raciocinar direito. E o impacto de um erro desse na pessoa que ganha pouco é muito maior do que o impacto de quem ganha, não é que ganha muito, é que ganha bem, razoavelmente bem. Todos nós erramos, tomamos decisões erradas. Mas também foi comprar iPhone, mas também é pobre quer comprar celular. Gente, todo mundo quer. E o capitalismo faz com que todo mundo queira. É feito para que todo mundo queira comprar. Só que eu posso não ter condição de comprar iPhone, por exemplo. Vou comprar iPhone, vai ser um erro, vai ter impacto na minha vida. Só que vai impactar X. Uma pessoa que ganha um salário mínimo é impactada do mesmo jeito, tem a mesma vontade de comprar iPhone, o impacto na vida dela é muito maior, porque a renda que ela ganha é menor. Então, gera esse impacto. O erro é o mesmo, por dois lados. A gente foi movido pela propaganda, pela insistência, todo mundo novela, Instagram, e só todo mundo com o iPhone na mão, é mais bonito, claro, é termos de status, né? Infelizmente, a gente vive muito de status. E a pessoa quer ter direito ao iPhone, quer ter direito de fazer uma foto bonita, quer ter direito... E comete esse erro, o impacto na vida dela é muito maior do que o impacto na minha vida, por exemplo. O erro foi o mesmo erro. O erro foi comprar algo que não tinha condição. Todo mundo comete esse erro. É algo bem complicado e bem difícil que as pessoas entendam. E aí vai gerando, vai propagando o preconceito. Você é pobre, você não pode ter isso. Você é pobre, você não pode ter aquilo. Mas a gente não deve ter por não ter condição naquele momento. Não por ser pobre ou ser rico. Você não tem condição naquele momento de realizar aquilo. Você entender isso e se organizar para que não é também que você vai conseguir comprar um iPhone à vista em 5 meses. Mas que você vai se organizar e saber, não pode iPhone, pega um similar, pega um mais baixo, pega um Samsung, um mal, não sei o que. Vou nem fazer propaganda, senão vai dizer que está fazendo propaganda. Mas você vai adaptando a sua realidade, as suas condições, para tentar viver da maneira bem agora, adequando o seu estilo de vida às condições que você tem. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente pode passar do planejamento financeiro. Você adequar seu estilo de vida às condições que você tem. E buscar aquele estilo de vida que você quer. Sabendo de sua realidade, sabendo que não é fácil no Brasil uma pessoa sair de uma classe C para uma classe A. Não vai sair. Não vai ser fácil. Mas muitas vezes a pessoa que sai da classe C, que mora num barraco, numa favela, tem uma casa própria no bairro, ainda que seja periférico, ainda que seja ter um carro, passar na faculdade, aquilo ali ela realizou a vida. Mudou de vida para ela. E vai realizar gerações seguintes também. Exatamente. A realização de vida, mudar de vida,
vai mudar de cada pessoa, de cada realidade. Meus pais tiveram a realidade, eu já parto de uma realidade diferente dos meus pais, já tenho uma condição de vida que não era a mesma quando eles começaram. Já tenho uma condição melhor. Meus pais não têm segundo grau, nenhum dos dois cursou faculdade, meu pai só tem primário. Minha mãe se formou no ginásio, eu e minha irmã nos formamos na faculdade. Já vai evoluindo, que Pedro consiga avançar ainda mais, que eu consiga dessa condição, que Pedro consiga. E a gente vai evoluindo. E transformou a vida de meu pai? Transformou? Não. Mas a minha já está sendo transformada pela condição que ele pôde dar. Eu acho que a gente tem que entender essa realidade. Não, a gente no Brasil é muito imediatista, né? Quer tudo para amanhã. Semana que vem já quero. Comecei a investir hoje, semana que vem já quero estar com a renda extra aqui, pagando um salário mínimo. Não é assim. O investimento é para. Não é nem para pagar. Avançar um pouco mais sua renda. Você buscar a sua renda e avançar um pouco mais. A gente está já chegando a 50 minutos. Eu não gosto de passar de 1 hora, que fico nervoso ler o relógio agora aqui. Porque ninguém vai ouvir mais de 1 hora de conversa. 1 hora. Né? Antes de caminhar para o final, uma mensagem você daria para as pessoas que querem se organizar? A gente já deu aquela questão de conversar, mas qual outra mensagem você daria para quem quer se organizar, quer pensar em investimento, quer pensar em finanças, quer pensar em passar o mês bem? Qual mensagem você daria? Eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Qual dica você daria? O que você daria? Para ter uma vida financeira equilibrada. Para 2023, 5 dicas para ficar milionário em 2023. 5 melhores fundos de janeiro de 2023 para você investir. Não, brincadeira. Rafa, eu vou puxar o gancho que você fez aí no final, né? Que as pessoas, via de regra, querem tudo e querem tudo para amanhã. E eu entendo um pouco dessa fome, dessa ansiedade em querer ter acesso e querer atingir os objetivos, até porque isso faz parte desse mundo neoliberal que a gente vive, né? De buscar o lucro, de buscar tudo para amanhã e querer tudo muito rápido e no ápice da produtividade, mas a gente sabe que a gente está lidando com a vida humana. E você certamente, se você for olhar para a expectativa de vida no Brasil, você vai ver bastante tempo. Então você tem bastante tempo à sua disposição, claro que a depender da idade de quem está escutando, Sim. Mas você certamente tem bastante tempo à sua disposição para se organizar financeiramente. Não quer dizer que eu estou dando uma orientação para você desperdiçar o tempo que você tem, mas para você saber utilizar esse tempo com muita sabedoria e entender que o tempo vai ser o seu maior aliado na hora de pensar em planejamento financeiro. Talvez você não consiga formar sua reserva de emergência de hoje para amanhã, mas em 3 anos você pode conseguir. 3 anos no universo de 60 é muito pouco. Vai passar num pulo, você não vai perceber. Talvez você não consiga juntar o necessário para se aposentar aos 35, que nem o cara que apareceu na capa da Forbes. Tudo bem, todo mundo se aposenta com 70, 65 tal, faz parte. Você não precisa querer fazer as coisas numa pressa louca, porque alguém de repente falou que o ápice do sucesso é você correr uns 100 metros aí, né? Dar um tiro de 100 metros. Não, a vida é uma maratona, você tem que manter a constância e pouco a pouco montar o seu planejamento, atingir os seus objetivos, contando com o tempo. O tempo ele vai atuar a seu favor. O tempo é o fator exponencial da fórmula dos juros compostos. Sem o tempo a gente não é nada. Por isso, a minha mensagem aqui para você, a minha recomendação é: saiba usar o tempo a seu favor e conte com o tempo na hora de você planejar as suas finanças, em especial quando você for olhar mais adiante para o futuro, para a aposentadoria. Sem deixar de viver, né? Sem estragar a família. Sem deixar de viver, com certeza. Sem largar... Por isso é importante contar com o tempo, porque se a gente não contar com o tempo, a gente não vive. Vai ficar só guardando e tomar uma cervejinha, comer uma bará ali, nada. Mas é importante você equilibrar as coisas. Se proteger, pensar no futuro, garantir o seu futuro, mas aproveitar o meio do caminho. Você falou, rapaz da Forbes que 35 bilionário, trilionário, sei lá, se aposentou. O que ele precisou fazer para chegar lá? Como está a saúde dele? Você tem relacionamento? Ele só Viva. É filho de alguém. Na maioria das vezes que nem não diz. Construiu um império, aí vai ver, estagiou nas principais empresas, recebeu 1 milhão para começar a empresa dele e os contatos. Mas cuide da saúde. O planejamento financeiro é isso: você ter saúde, você ter família, você ter lazer, você cuidar de sua vida. É um papo de coach, parece que é um papo de
vender coach de estilo, não, mas não é, mas é você cuidar de você bem e realizar o que você quer em sua vida. Mas para encerrar, faça a propaganda dos cursos, disso aí, onde as pessoas podem te encontrar, como é que as pessoas podem falar com você. Gente, vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, @Xintilá, em todas as redes sociais, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, no TikTok, no Twitter, estou em todas. No YouTube, o canal se chama Vida à Vista, então coloca lá youtube.com/Vida à Vista. Vocês conseguem ter acesso às vagas de consultorias, mentorias, cursos que estão abertos lá no meu Instagram, no link da bio. Então, a depender do seu perfil, se você é o tipo de pessoa que quer estudar sobre o assunto, tomar as decisões por conta própria, vai ter um produto para você. Se você é o tipo de pessoa que tem alguém para segurar a sua mãozinha e te indicar o que você precisa fazer com o seu dinheiro, como é que você vai se organizar todo mês, montar o seu orçamento, tem um serviço para você também. Vai ser um prazer conhecer todo mundo. E, Rafa, foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente continue propagando essa mensagem. Boa sorte. Você não falou do curso, que vai estar gravando, finalizou a gravação do curso. Quando é que lança? As pessoas podem já... Sim. Não, na verdade, a Alumia faz parte de um produto perpétuo. Então, ele não está no modelo de lançamento, né? Quem tiver interesse em fazer parte dos iluminados, dos alumiados, da minha turma de alumiados, é só ir lá no Insta e você consegue ter acesso a uma plataforma de conteúdos que vai ter toda essa pegada que a gente comentou, pé no chão, com um planejamento financeiro voltado para os seus objetivos, né? Pensando em fundamento econômico e não em papinho coach. Não é aquela página de venda. Não perca, se fosse esse produto, era tanto. Vou faturar 5 dígitos em 6 dias. Não é assim não, gente. A única coisa que eu prometo para vocês é que eu vou estar do lado de vocês para apoiar, tomar boas decisões financeiras e entender como é que vocês vão cuidar do seu dinheiro daqui para frente. A responsabilidade é mútua, tanto minha quanto de vocês. Eu preciso de vocês para gerar bons resultados. Então não dá para dizer que você vai multiplicar o dinheiro da noite pro dia, não. Até porque eu acho que isso aí é meio fantasioso. Mas... Na verdade, multiplica. De quem está falando isso. De quem fala isso, multiplica rapidinho. Mas muito obrigado, Lai. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Falando Dinheiro. E até semana que vem. Um abraço.